Morte de Cristo e hoje o dia da ressurreição de Cristo, mais conhecida como a Páscoa. Muito obrigado por vocês terem preparado esse trabalho, muito especial, muito bom, só Deus pode recompensar vocês. Nós não combinamos nada, nenhuma palavra, e eu vou tentar falar, trazer alguma coisa, não nada daquilo que a mensagem já foi dada aqui. Tá? Eu só vou acrescentar algo ou relembrar algo que nós vimos até agora, desde o começo até agora. Por isso eu peço a vocês que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 27, versículo 27. Mateus 27, capítulo 27 e versículo 27 em diante. Sumiu o relógio daí? Fico sem... Posso ir até meio-dia então? Aí diz o seguinte, alguns dos soldados, a minha tradução tem algumas palavrinhas diferentes, mas é o que está aí, acompanhe por ali. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel. Na tradução está pretório. Tá? E chamaram todo o regimento. Ali está chamaram todas as pessoas, né? Chamaram todo o regimento, que quer dizer muitos homens, né? Todo o exército, né? Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas, então levaram para ser crucificado. O primeiro versículo que fala ali é do pretório, diz, né? Que é a residência do governador. E ali reuniram toda a tropa, que fala que muitos homens, né? Muitas pessoas. E no versículo 28 diz, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Tiraram a roupa que Jesus usava, a roupa de mestre, a roupa de senhor, a roupa normal, e botaram sobre ele um manto que se tornou tão famoso. Era um manto vermelho. Agora vamos lá para Apocalipse, lá no final, tá? No capítulo 19. Parece que Jesus gostou dessa roupa, acertaram a roupa nele, né? Capítulo 19, versículo 11, em diante, diz assim, vi o céu aberto. Isso aqui é uma visão que o apóstolo Paulo estava tendo. Vocês lembram que o Edgar falou domingo, que o Apocalipse é um relato daquilo que o apóstolo João estava vendo. Então ele começa assim, vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Esse cavaleiro é Jesus, tá? 12. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado, por isso que eu quis ler na minha tradução, tá? Encharcado, aqui está tingido. Na tradução de vocês, tá? De sangue. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestido do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Eles a governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus e do Todo-Poderoso. Em seu manto
na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manto quer dizer cobertura. Manto não é uma roupa feita, confeccionada, que cobre, que molda todo o corpo. Manto é uma cobertura. Os soldados romanos colocaram sobre Jesus um manto vermelho, não era qualquer cor, era vermelho. E foi Deus que acertou todos os detalhes, em todos os momentos, para a gente compreender os benefícios da morte de Jesus. Aquilo que foi falado aqui na frente, que o Michel falou, que as músicas falaram. Ele mora na festa da Páscoa. Que festa é essa? Que festa é essa? É ovo de chocolate? É de presente? Então vamos dar uma lembradinha, o que é essa festa? A festa que o povo judeu proclamava, celebrava, ele celebrava a sua libertação da escravidão. É o nosso 7 de setembro, tá? É a nossa libertação, a nossa independência. Eles eram escravos do Egito durante 400 anos. Trabalhos forçados, vida oprimida, fazendo o que não queriam fazer, escravos. Deus levanta um grande homem chamado Moisés e disse para Moisés: tira o povo dessa escravidão. A Bíblia diz que Moisés se levanta com poder, com autoridade forte e começa a fazer sinais poderosos de Deus em todo o Egito. E Faraó endurece o coração e não liberta o povo. E o povo não vai, né? E Moisés diz para o faraó: deixa o povo ir, porque se eu chegar na última praga, cara, você vai estar perdido. E faraó endurece, não liberta, ele pune os escravos, ele oprime os escravos e não vai, eles não saem de lá. Até que Deus disse: Moisés, sai da frente, que agora vou eu mesmo. Já mandei pulga, já mandei gafanhoto, já mandei rã, já mandei sapo, mas agora vou eu mesmo. A minha ira virá sobre o Egito, porque não quiseram obedecer a minha ordem, deixar o meu povo sair. E daí o que acontece? Um anjo designado, enviado do céu, para matar todos os filhos primogênitos. Todos. Pessoas, inclusive animais. Os primogênitos dos animais também. O filho mais velho, o primogênito de cada família, seja escravo, seja pobre, seja rico, seja rei, vai morrer. Mas Deus diz a Moisés: avisa ao meu povo. Avisa ao meu povo que um anjo, o anjo da morte, vai passar por cima de onde vocês estão. O anjo vai ver e não entrará naquela casa que estiver coberta, marcada com o sangue do cordeiro. Ele vai passar sobre todo o Egito, não só onde que estavam os escravos. Vocês vão comer um cordeiro. Cada família vai matar um cordeiro e o sangue que sair do pescoço dele, vocês vão pegar uma vasilha e com uma esponja ou um pincel vão passar na guarnição, no marco da porta da casa. E esse anjo vai passar e onde não tiver esse sangue vermelho, na porta da casa ele vai entrar e todo primogênito de cada família, seja bebezinho de 1 mês, recém-nascido, de 1 ano, de 5 anos, 16 anos, de 50 anos, não importa. O primogênito cai morto. Só não morrerá. Só não haverá morte. Não haverá ira de Deus naquela casa que tiver cobertura do sangue do Cordeiro, que representa o sangue de Jesus. Aí acontece as mortes dos primogênitos, né? E Faraó muda de ideia e deixa o povo escravo, os judeus, saírem do Egito. Eu creio que todos vocês conhecem essa história até aqui e um pouco mais também. Só quis dar uma lembrada do que é a festa
que os judeus estavam fazendo, né? Aí esse povo sai, leva o que é deles e chega na terra prometida e se estabelecem onde é a terra de Israel. Aí todos os anos eles celebram essa passagem, essa libertação chamada de Páscoa. Anos e anos, séculos e séculos passam, eles sempre fazem isso, vem profetas, vem reis, e a história de Israel vai desenvolvendo, e chega numa época que surge um profeta muito estranho, chamado João Batista. Ele usa uma roupa estranha, ele fala estranho, ele é todo diferente, ele é radical para aquela época. João Batista começa a dizer, chegou o tempo em que todo Israel será salvo. Ele está aí batizando o povo, pregando arrependimento. Quando ele vê Jesus se aproximar dele, ele vê Jesus vindo, porque Jesus queria ser batizado. E seus discípulos estão com ele, e aí ele olha para Jesus e diz para o seu discípulo, esse aí é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é quem substitui aquele cordeirinho onde o pecador colocava a mão sobre o bichinho e clamava que Deus passasse para o cordeiro todos os pecados, todas as raivas, todas as mentiras, os pecados da família, os pecados do ano todo, caía sobre aquele feliz animalzinho, feliz cordeirinho, infeliz cordeirinho. Depois dessa passagem de pecado, quando a pessoa passou, ela orava e passava essa passagem dos pecados para o animalzinho, ele pegava uma tigela, colocava embaixo do pescoço, cortava o pescoço para jorrar o sangue. Isso era feito todos os anos e o sangue colocado sobre o altar que eles tinham lá para sacrificar. Fogo aceso, era oferecido em holocausto, em sacrifício, e a família estava 1 ano perdoada. Isso era, todos os anos faziam isso sempre. Essa era a celebração que lembrava não só da libertação, mas não só do cordeiro que foi morto e não deixou eles morrerem, mas lembrava também que é por morte, que é por sangue que os nossos pecados são perdoados. Mas agora surge um dia diferente, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Aí todo mundo tenta olhar, aonde está a ovelha, onde está a ovelha, pega a ovelha, está onde aí? João Batista diz, coisa nenhuma, não é ovelha, é ele, é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Esse homem é o Cordeiro de Deus. Aí todo mundo entende que era Jesus, o Cordeiro separado, o Cordeiro escolhido, sem defeito, sem mancha, reservado para daqui a pouco morrer. A partir daí, durante os 3 anos, Jesus começa o seu ministério, escolhe os 12 discípulos, caminhando para a cruz até que chega o dia de morrer. Chega o dia que ninguém prende Jesus, ele se entrega. Tem gente que pensa em Jesus como um mártir, um coitado. É só ler o Evangelho de João. Tá? Lê João que você vai ver aqueles soldados romanos da guarda religiosa de Israel. Quando estão vindo para prender Jesus, eles chegam diante de Jesus e um deles pede, quem é Jesus? Além de Judas ter dado um beijo como sinal, Jesus diz, eu sou. Quando Jesus diz isso, aqueles soldados fortes, valentes, corajosos, eles ficam aí parados, estranhos, eles não conseguem movimentar um músculo, eles ficaram chocados. Jesus vai lá e diz, levanta, se mexem, vamos, eu preciso que vocês me prendam, eu preciso que vocês me matem, porque eu vim para isso. O Filho do Homem veio para dar a sua vida. Jesus veio para dar. Ninguém tomou.
eu dei, eu fui presente. Porque Deus amou o mundo que deu. Ninguém me prendeu. Eu não sou Tiradentes. Eu não sou mártir. Não precisa chorar porque eu quis morrer. Eu quis morrer. É isso que Jesus está dizendo. Para a mãe dele, num determinado dia da festa, numa festa, ele disse: não é chegado a minha hora. Para os seus discípulos, num outro momento, ele diz: não está na hora. Muitas vezes ele diz: não está na hora. Mas agora ele diz: chegou a hora. Agora eu vou. Está na hora. Agora eu quero. Aqueles soldados, sem entender nada, eles vão lá, pegam e levam Jesus. A partir daí é uma maldade que não precisa acontecer. Era matar Jesus e pronto, né? Mas Jesus é assim. Tem os que o amam e os que o odeiam, que quer massacrá-lo. Tem gente hoje fazendo filme para mostrar que Jesus era gay. Tem gente hoje fazendo história dizendo que ele era dono de um arrenzinho e que gostava das Marias. Essa semana mesmo saiu um artigo, um teólogo jesuíta nos Estados Unidos afirmando que Jesus foi um rei drag queen com desejos estranhos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um personagem travesti. Hoje, essa semana, considerada a semana da Páscoa, um jesuíta fazendo isso. Tem gente aí cuspindo na cara de Jesus até hoje, dizendo que ele não existe, dizendo que ele é um mito, dizendo que Jesus é uma ilusão, que Deus é uma ilusão. Parece que sempre foi assim, desde quando Jesus andava por esse mundo pessoalmente. Jesus provoca isso. Amor e devoção para aqueles que o conhecem. Mas para aqueles que não o conhecem, têm tanto medo dele, que a única maneira de apaciguar, de acalmar a sua consciência é desqualificá-lo. Desqualificá-lo, cuspir, como nós lemos antes, cuspir nele, bater nele. Isso é maldade exagerada contra Jesus, porque Jesus é assim. Ele apanha muito, ainda nos dias de hoje. Tem um momento aqui que eu quero destacar e gostaria que você desse atenção. Os soldados romanos vão lá e pegam um manto vermelho. Pensa bem nisso. Os soldados, sem saberem nada, sem saber da Páscoa, sem saber do sangue nas portas, sem saber das promessas, porque isso era entre judeus e esses eram os soldados romanos, sem saber do derramar do sangue, sem saber que Jesus cobriria multidão de pecados, eles pegam uma roupa vermelha e põem em Jesus. Aquilo que o Michel leu antes, em Isaías diz assim, o versículo do capítulo 23, se não me engano, o versículo 4, diz que, não precisa ler, não precisa achar nem por ali, diz que Jesus tomou sobre si e levou nos seus ombros, ele carregou como uma mochila o peso dos nossos pecados. Eu não sei o tamanho da mochila que ele sua, né? Que ele tem que carregar. A minha deve ser uma enorme por cima, um bom tamanho, ainda ele arrasta no chão, porque os pecados são enormes. Mas ele diz: eu carreguei todos os seus pecados. Ele carregou como uma mochila o peso dos nossos pecados naquela cruz. Esses pecados sobre Jesus já foram cobertos por um manto vermelho. Ele está mostrando, dizendo para nós que ele veio para carregar os nossos pecados na cruz. Agora, indo lá para Apocalipse, que nós lemos aquele trecho, é impressionante que João vê Jesus voltando, na visão que ele está tendo, né? João fala que vê todos os anjos brancos, todos de roupa branca, inclusive os próprios cavalos, né? Todos os que estão vindo com Jesus na sua volta, nas nuvens, todos de branco,
Todos, cavalos, anjos, os exércitos, né? Mas Jesus fala para um anjo: pega a minha capa vermelha, eu vou voltar com ela. Do início ao fim de toda a nossa história, tem um vermelho que cobre a gente. Não há religião, não são as nossas boas obras, não é o nosso esforço que nos garante o reino e o relacionamento com Deus, mas é pelo sangue de Jesus. É a cobertura completa que Ele nos deu. É a morte dele. A morte de Jesus é, sem dúvida algum, um marco. É um marco que divide a humanidade inteira, os que creem, os que aproveitaram e os que vivem essa morte. É maravilhoso poder imaginar, ver João, vendo Jesus voltando com esse manto para dizer para nós: não precisa fugir de mim. Não tenha medo do final da história. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo quando a trombeta tocar. Ame a volta de Jesus. Não tenha medo. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, Deus vai me julgar, eu fui uma pessoa tão falha, tão pecadora. Ele sabe disso que você foi. E o pior, você continua assim que nem eu. Ele já vem com o seu manto vermelho para lembrar para nós que podemos nos aproximar dele a qualquer instante. Nós podemos nos aproximar dele à vontade, porque ele não machuca. Quem vai estar comigo não é porque foi legal, é isso que Jesus está dizendo. Ou porque foi bonzinho, é porque eu cobri com o meu sangue. Eu vim para isso. Eu dou a minha vida para isso. Por isso, num dia como esse, devemos pensar: mas como vou celebrar essa Páscoa? Numa hora fico triste porque Jesus sofreu, Jesus morreu na sexta-feira. Outra hora fico alegre porque Jesus ressuscitou, que é o dia de hoje, né? Devo olhar mais para a morte ou devo olhar mais para a ressurreição? O que é mais importante, a morte ou a ressurreição? Fizeram essa pergunta para o Billy Graham, que faleceu há um mês atrás, um pouco mais, né? Fizeram essa pergunta para ele. O que é mais importante? É a morte ou a ressurreição? E ele falou o seguinte: qual das asas de um avião você vai tirar? As duas são iguais, as duas têm o mesmo tamanho, as duas têm o mesmo peso, as duas têm a mesma importância. Qual das duas você vai tirar? As duas são importantes. Por isso, a morte é importante e a ressurreição é importante. Os dois são importantes. Na morte de Jesus, os nossos pecados foram colocados sobre a cruz e na cruz nós fomos perdoados. Jesus se tornou pecado por nós na cruz. Aquele que não tinha pecado nenhum se tornou pecado para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas igual, é importante a festa que a gente celebra hoje, que é a ressurreição. Porque foi só através da ressurreição que a prova de tudo que ele falou aconteceu aqui na terra. Podia ser tudo mentira. Podia ser tudo filosofia. Muita gente fala assim: eu acho que o cristianismo comparado com o budismo, com o islamismo, o shintoísmo, é tão bom ou é tudo igual. Mas qual líder dessas religiões ressuscitou? Nenhum. Só Jesus ressuscitou. As outras, o conjunto de ideias é muito bonito, não dá para negar isso, mas só isso. Só que Jesus falou e provou. Jesus disse uma coisa: eu vou ser o primeiro a ressuscitar. Ele falou: me matem que eu vou ressuscitar. Sabe o que aconteceu? Ele provou que é verdade. Ele foi o primeiro. Funcionou nele. E ele era tão homem, tão humano quanto eu e você. O que ele está dizendo é: não tenha medo. O que aconteceu comigo vai acontecer com você. Você vai morrer e você vai ressuscitar. A morte de Jesus é o pagamento.
A morte de Jesus é o evangelho, que Cristo morreu por nós, para nós não termos que morrer. Mas a ressurreição é a evidência, é a prova, é a certeza. Os apóstolos, eles tinham medo da morte. Talvez muitos aqui tenham medo da morte. Os apóstolos eram covardes. Os apóstolos não mudaram de vida. Eles não mudaram de vida até o dia em que Jesus ressuscitou. A partir daí, acabou. Os apóstolos viveram e viraram outras pessoas. Por quê? Porque eles viram a prova. Eles entenderam. É verdade o que Jesus falou. Jesus provou que ele era o Filho de Deus, ele provou que podia remover pecados, ele venceu a morte, ele provou que a morte, o inferno e Satanás não tem mais poder sobre nós e sobre ninguém. Agora, eu e você não precisamos mais ter medo nenhum de nada, porque derrubou todo o poder que era contrário a nós. Por isso, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. E não ovo de chocolate. E não ovo de chocolate. E não festa, presentear com ovo. O significado do ovo de chocolate começou com ovo de galinha lá na Europa, em 2 países. Aí a Igreja Católica trouxe para dentro, introduziu isso e hoje nós nadamos nesse comércio. Vai por aí perguntar o que é a Páscoa para as pessoas não sabem. Que não aconteça isso com a gente. Que a gente não perca essa festa tão preciosa, tão importante, né? Então essa é uma manhã de louvor, uma manhã de louvor, de adoração, como nós tivemos antes aqui na frente. Que isso aconteça no nosso coração, na nossa vida, não só o dia de hoje, mas sempre, mas hoje é um dia especial. Então essa é uma manhã para trazer o seu coração para a adoração. Levantar a sua alma, elevar o seu espírito ao Senhor e dizer para Ele, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se tornou pecado no meu lugar. Muito obrigado para que eu pudesse me tornar justificado, me tornar justo. Muito obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar para que eu não morresse eternamente. E quando eu morrer, tenho a certeza que vou ressuscitar no mesmo dia. A minha pergunta é, a sua fé e a sua confiança estão em Jesus? Você tem certeza que crê nele? Por causa da cruz podemos ser perdoados se nós cremos. Se tem alguém aqui que ainda não foi coberto pelo manto de Jesus, que quer dizer pelo sangue de Jesus, que não experimentou o sangue de Jesus, talvez agora seja o momento de tomar essa decisão. De entregar a sua vida a Cristo. Ninguém pode ser indiferente, sem ação, passivo diante do Cordeiro. Você vai rejeitá-lo, você vai recusá-lo, você vai cuspir nele, ou você vai recebê-lo. Não dá para ficar neutro, como Pilatos fez. Você que já entregou a sua vida a Ele, nessa Páscoa, renove a sua aliança, o seu compromisso com Jesus. Vamos ter um tempo de oração onde você pode adorar, louvar o Senhor, declarando a Ele toda nossa gratidão pela graça preciosa de Jesus. Demonstrado na Páscoa, essa graça preciosa que escolheu você e perdoou os seus pecados porque Ele foi à cruz por você. Como foi falado aqui na frente, Ele morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Sabe para quê? Só para te salvar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus entendeu, Ele estendeu sobre nós um grande manto vermelho.
Talvez muitos de nós estão tristes por causa dos seus pecados ou pecados de outras pessoas que te afetaram, que te atingiram, que te ofenderam. O Senhor quer cobrir você com o manto, Ele quer te dar cobertura. Cobertura significa segurança. Ele quer colocar você sobre o manto dele. Ele quer vestir você com uma outra roupa. Ele quer te dar não só a segurança da salvação, Ele quer tirar o medo, Ele quer tirar a culpa, a vergonha, a fuga, algo mais que o Espírito Santo está mostrando agora que está no seu coração, que só você sabe, só você conhece. Fala isso para Ele. Se você quer, Ele te dá de graça, é só você pedir, se arrepender e se entregar a Jesus. Diante desse momento da ceia, é o momento de confessar, se arrepender e se examinar. O convite do Senhor é: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados de quê? De todos os pecados. E Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar cobertura. Tira esse tempinho para orar a Deus. Muito obrigado, Jesus, porque Tu nos amou, Tu fizeste isto, tudo isso que temos visto através da música, através da leitura, e isso que foi falado também. Temos visto que o Senhor fez na cruz por nós. Foi amor. Amor inteiro, amor completo, de primeira qualidade. Que o Senhor fez por nós, nos deu. O Senhor foi à cruz, morreu, derramou sangue. E obrigado porque o Senhor Jesus fez isso e nos entregou isso a nós. Quero te agradecer, ó Pai. Nós queremos reconhecer que somos pecadores, ó Deus. Realmente há muitos pecados em nossas vidas, nós temos andado afastados de Ti, Senhor. Nós reconhecemos isso, queremos confessar isso. E obrigado, ó Jesus, porque aquele sangue que derramou é poder para perdoar nossos pecados. E hoje nós temos o livre acesso de poder entrar no Santo dos Santos, na Tua presença, e poder expressar uma adoração, falar aquilo que o Senhor é, Te louvar e Te bendizer a Ti, porque Tu és o Senhor. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém?